mais conhecido também o irmão dele como Bolão, né? Conhecidíssimo, né? Um grande músico, né? Um cara que eu respeito, gosto muito, sou fã dele, né? A gente saía para Salvador na noite aí, rapaz, para ver as festas, não bebia, só ia. E foi muito legal a época, daquela época eu conheci você. Conheci seu pai, né? Uma pessoa muito bacana, muito da dele, aquele, como é? Cachimbo, né? Cachimbo. E depois eu vou contar uma história que aconteceu comigo, com relação a esse cachimbo. Sim. Depois você vai ver. É uma coisa meio assim espiritual, Sim. mas ocorreu. Então vamos lá, eu queria saber de você, Oswaldinho, se você nasceu em Camaçari, você é filho de Camaçari, se seu pai veio de outro lugar ou é daqui também. Comece por aí. Bom, Rui, primeiro eu quero lhe agradecer pelo convite, né? Um prazer, uma alegria imensa estar aqui com você. Foi bom que você trouxe a nossa lembrança, o início da nossa amizade, né? Lá na década de 80. A banda de Lucy, banda Performance. Teve também uma banda nossa mesmo, né? Que a gente saiu lá em casa, na casa de mãe Isso, na eu me época. lembro aqui no Camaçari de Dentro, né? Casa de varanda, né? Me lembro. Era. E aí essa amizade sua com o meu irmão, o Rui falou de Orlando Bolão, meu irmão que é percussionista, mas ele era e é um grande baixista também, um grande músico. Enfim, vamos lá. Eu nasci em Salvador, no Hospital da Sagrada Família, ali no Bonfim, né? Na Colina Sagrada, no dia 31 de março de 1973. Com o advento do polo petroquímico, meu pai, torneiro mecânico, dono de uma metalúrgica, minha mãe, com muita intimidade na cozinha, resolveram vir os dois para Camaçari para procurar fazer a vida aqui, né? Do ponto de vista econômico, financeiro. Ela fazia quentinhas para vender para as empresas que estavam trabalhando na construção do polo, na operação, e meu pai entrou então com essa atividade na área de metalurgia e caldeiraria e tal. Pronto, e aí se estabeleceram aqui. Eu cheguei aqui aos 5 anos de idade, meus irmãos também muito novos, Orlando 4 anos mais velho que eu, Lícia 3 anos, né, mais velha que eu, eles dois têm idade muito próxima, Orlando de 69, Lícia de 1970 e eu de 73. E aí estamos aqui até hoje. Estudei aqui, chamava pré-primário, né, hoje chama pré-escola, né, no nosso tempo chamava pré-primário, né, que era o pré do ensino primário. Estudei o ensino primário, ginásio, constituí família e estamos aqui até hoje nessa longa jornada em Camaçari. Eu vou lembrar logo o caso do seu pai, porque está um pouco no começo da nossa história, para não perder aí. Foi o seguinte, eu conheci seu pai, ele ia jogar ali naquele campinho ali, jogava Campo da Liga. O Baba, sempre estava ali e tal. E hoje, as pessoas hoje cuidam mais da saúde, né? Antigamente as pessoas eram mais, né? Era o estilo dele, né? Uhum. E aí, rapaz, quando ele veio falecer, eu, como trabalhava com academia, tinha muito negócio de equipamento, consertar, etc, etc. E eu acabei comprando, acho que foi de Vilas Boas, um torno que estava com ele, que era do seu pai. Um torno mecânico, um torno de correia. Torno mecânico de correia. Eu acho que ele funciona até hoje em uma loja de jante. Uhum. Deu certinho, né? Sim. Ele era antigo, mas ele tem o cara adaptou e conserta a jante, faz polimento e tudo. E aí, rapaz, aconteceu um caso que eu senti, estou falando porque eu senti. Aí eu botei num lugar que tinha lá na casa de mãe e às vezes eu usava para algumas coisas. Dei uma ajeitada nele lá e continuava para coisas simples, de barra, alguma coisa, eu fazia alguma coisa. E aí um dia eu tô assim umas 10 da noite, eu estava usando ele. E aí o que eu senti? O cheiro do tabaco, muito forte. Do fumo do cachimbo. Eu lhe contei isso uma vez. Foi? E até hoje, aí tem várias explicações, questão psicológica minha. Ali você já sabia que o torno tinha sido dele? Eu acho que já, ali você não sabia, já sabia ali? Já sabia, já. Pode ter influenciado, né? Mas foi uma coisa que a minha vida toda eu nunca tive problema de ilusão, de ver alguma coisa, né? Aí esse episódio eu lembro sempre, lembrei uma vez para seu irmão também, que eu achei interessante. Eu lembro uma vez que a gente também foi tocar ali Lembra do Tomate? Lembro. Na Praça Abrantes? Na Praça Abrantes.
Eu não sei nem por que acabou aquilo era Era bacana. uma pizzaria redondinha. E era bacana, o pessoal atendia bem e tal, e tinha som ao vivo, né? E aí eu fui tocar voz e violão com bolão. Aí eu lembro do seu pai também, que foi lá assistir, não sei se sua mãe foi junto, mas ele estava lá sentado assistindo. O dono era Mauri. Depois minha mãe ficou sócia dele. Pô, interessante. Minha mãe ia lá mais cedo, preparava todas as massas de pizza, ela que abria todas as massas, deixava a pizza pré-pronta, né, pré-assada, e aí de noite era só, dependendo do pedido do que a pessoa queria, se era calabresa, se era o que... Aí preparava, botava no forno, mas minha mãe foi sócia daquele empreendimento ali. E já com Orlando, né, com bolão, a gente se mandava, ele dirigia, eu dava o carro para ele dirigir, que ele não sabia ainda, né? E a gente ia para Salvador, a gente rodava tudo, nem eu, nem ele, ninguém com carteira de motorista. Que aventura, hein? Rodava tudo de noite, chegava aqui quase de manhã. Agora é um negócio bacana, saudável, que não tinha droga nem bebida, né? E a gente ia, foi, por exemplo, quando o Netinho estava começando na Beijo, né? Na banda Beijo. Acho que foi o primeiro show. Com Boquinha guitarrista, né? Era. André Fumaça na percussão. Isso. Aí a banda que a gente tinha aqui, que a gente tocava, tinha uma coisa interessante. Vinha Café do Asa de Águia. Isso, o Wilson Café. A banda não era fraca, não. A banda é boa na época. E aí, eu lembro que até gente assim, por exemplo, de banda arte, ia ver o ensaio, vinha assistir o ensaio da gente. E quando a gente estava tocando, as bandas de Camaçari estavam todas lá embaixo. É isso mesmo. Assistindo. Era boa mesmo. E é uma galera boa, entendeu? Isso aí eu tinha que lembrar aqui, porque sempre é saudosismo, mas é uma coisa saudável, bacana, que a gente se sente bem lembrar desse passado, né? E eu era garoto, eu me lembro de estar sempre acompanhando vocês, ia no trio, aí meu irmão me botava para tocar junto com ele, muitas vezes, percussão, né? E você muitas vezes, eu me lembro. Eu lembro de uma vez a gente foi tocar em Barra do Pujá, a gente não, vocês foram tocar, e eu tava lá de mascote, Barra do Pojuca, no e era trio aquele lá. Cabelinho mais enrolado, né, lourinho. Cacheadinho, né? Era, isso mesmo. Então é isso, foi o que eu conheci sua irmã também, conheci todo mundo ali, tudo gente boa. E você teve um período que eu vi você também com essa questão de metalúrgica, né? Sim, assim que meu pai morreu. Meu pai faleceu, eu tinha 19 anos, né? Era uma quarta-feira, dia 2 de setembro de 1992. Eu tinha estado com ele horas antes lá na metalúrgica. A gente estava no meio daquela campanha política na época de Francisco François Assemani, né? François, candidato a prefeito. Foi. E eu passei lá na metalúrgica, falei com ele, brinquei com ele. Ele estava, rapaz, trabalhando com a forja e a bigorna, aquecendo uma barra de ferro grande assim. E aí ele aquecia na forja, aí quando estava bem vermelho, né? Aí ele ia na bigorna, né, com a marreta para dar a forma que ele queria e tal. Entendi. Aquele processo bem rústico, né? Aquecer o metal e dar a forma com marretada. Raiz mesmo. Né? Raiz em cima de uma bigorna. E eu fiquei assim durante alguns segundos, mas eu me lembro bem disso. Eu parei e fiquei olhando ele, fazendo aquilo, né? 67 anos, digo, rapaz, meu pai é um homem de muita fibra. Eu fiquei assim olhando, que homem é esse? A vida toda, né? Aí eu me perdi naquela imagem, fiquei ali um tempo, depois me despedi dele, dei um beijo nele e saí. Aí depois, deixa eu ver ao certo como é que chegou a notícia. Lembrei, eu estava saindo da nossa rua, que é a metalúrgica e a nossa casa ficava na mesma rua, ali na Alta Cruz. Eu estava saindo de carro, saindo de casa, eu acho, já na rua assim. Aí vem chegando um rapaz, acho que chamado Jurandir, junto com o Batista, me lembro bem que era Batista, não Batista de tudo, Batista do Arsenal, aquele gordo, fortão. E um rapaz, eu acho que era Jurandir o nome dele, não Del Rey branco. Aí quando eu tô saindo de carro, eu tô vendo dar a mão assim, alguém do lado do carona dando a mão, pedindo pra eu parar. Achei até que fosse meu pai. Aí eram eles vindo me dar a notícia, né? Acho que meu pai tinha passado mal jogando bola no Arsenal, porque naquele dia, quarta-feira, depois que ele saía da metalúrgica, ele ia jogar o baba no final da tarde. E domingo de manhã também. Passou mal e tal, levou pronto-socorro, não levou para Assisto, né? Para a clínica Assisto, aquilo ali no Deva e tal. E chegando lá, ele falou assim, o médico desenganou. Eu, sim, mas tudo bem, mas eu tinha 19 anos. Sim, mas desenganou, mas e aí, como é que ele tá? Ele, não, o médico desenganou. Sim, mas bem, então vamos lá ver ele, como é que ele tá. Não, seu pai morreu. Aí pronto, aí foi... Na verdade, eles estavam fazendo um arrudeio para lhe falar. Aí de lá,
o médico nem deixou descer do carro na CIS, que já diagnosticou ele dentro do carro ainda. Aí já encontrei ele lá no pronto-socorro lá da Rua da Natividade, lá atrás do antigo Bom Preço, ali já. Chamava a Pedra, né? Sei, a Aquela pedra. pedra assim de azulejo azul, né? É que é até chato, né? Quando fala pedra. Pedra. Pedra tá na pedra. Então. Aí nunca esqueço aquela imagem, short preto, tava sem camisa ainda. É uma coisa que te registra, não, foi igual, né, não esquece nunca. Do meu pai também, né? Eu tava indo fazer uma prova ali na FAMEC, agora no último curso que eu fiz, né, de Direito. E aí, rapaz, quando eu vou subindo ali para entrar no estacionamento, aí me ligaram, minha irmã chorando e tal, disse que meu pai tinha falecido. O problema, a diferença dos nossos pais, foi que o seu foi de repente, e o meu a gente vinha 5 anos sofrendo ou mais, né? Com internação, um tratamento pesado mesmo, entendeu? Foi uma loucura. E aí, rapaz, é uma coisa que a gente não quer que aconteça, Claro, mas a gente sabe que é uma coisa programada para todos inevitável, nós, né? A gente resiste muito porque é algo permanente, né? É para sempre, né? É uma perda irreparável, né? Então, assim, não tem como. Aí irreversível, então você não quer aceitar. Fui lá no Santa Isabel, que estava internado lá. Aí minhas irmãs não tinham coragem de fazer o procedimento. Eu tive que correr, larguei tudo lá na faculdade, corri para a funerária, fazer todo o procedimento. Chegou lá, aquela hora que eu passei a mão na cabeça dele, estava assim, cabelo curto, igual estava o meu aqui. Aí um lençol, pegamos ele e colocamos dentro de um caixão, né, já, para o cara do carro da funerária trazer. Aquilo ali ficou e tá assim, como eu tô aqui, colorido, a cores, ao vivo, eu vejo da mesma forma, entendeu? É uma coisa que marca. Não esquece, né? Outra coisa, já que a gente tá nesse assunto, meu irmão, Riomar, que eu acho que você conheceu. Naquele tempo ele chegou aí esse lugar aí nos trios, olhando ele em Manaus, né? Morava em Manaus. Tem um caçula que ainda mora lá. E esse ainda... É Ronaldo, né? É Ronaldo, que você Lembrei conhece. de Ronaldo. Né? O Riomar, ele é mais velho do que eu, né? Era mais velho que eu. E aí esse foi de repente. Ele estava todo alegre foi no período aí da pandemia, 2020. E aí ele pegou, mandando foto. É o irmão que eu conversava todo dia. Sim. Às vezes 2 vezes no dia batia um papo. Sempre tinha uma conversa. Opa, e aí, vou fazer isso, fiz aquilo. Acordei assim, assado. E aí ele chegou e mandou umas fotos, 19 horas, no dia do aniversário do netinho dele, que era o xodó dele. Né? E aí eu vi as fotos, eu achei ele meio pálido, sabe? Já na foto, mas não veio assim na minha cabeça. Sim. E aí passou. 19 horas, parará, eu vi as fotos, tal, dei um alô a ele, tudo. E aí fui dormir. Só que eu deixei o celular assim, né? E quando alguém liga, ele acende, né? Sim. E o quarto escuro, aí eu vi acender várias vezes. Fui olhar, era meu sobrinho dizendo que meu irmão tinha falecido. Ali foi um baque em cima da hora, assim. Aí foi uma loucura. Qual idade ele tinha? Tinha 63. Tinha 63. E você notou algo diferente nele? No dia, eu tenho as fotos até eu não gosto de olhar, mas o meu sobrinho mostrou ele no caixão, fez todo o procedimento lá. Qual é o tempo que a gente ia dar para chegar lá? 10 horas de relógio de avião para chegar lá. E aí, beleza, teve todo o procedimento, foi enterrado num lugar que eu achei interessante, o vídeo que mandaram, que era um gramado bem organizado, não era igual aqui não. Negócio, sabe, com aquelas no chão. E aí aí eu percebi uma natureza bonita, e em Manaus mesmo. E passarinho pra caramba cantando, velho. Aí mexeu comigo em outra coisa, que Riomar era fanático por passarinho. Ele não criava agora passarinho mais, mas quando era novo, ele criava. E aí tem um pássaro que não está mais com a gente, que era do meu pai, um curió. Sim. Já tem muito tempo, ele não está mais com a gente. E aí um dia eu estou telefonando com ele falando, aí o curió cantou lá no quintal. Aí ele endoidou. Pô, bicho, aí já sabia até o tipo de passarinho. Sim, sim. Pelo e achei canto, engraçado, né? Que o lugar que ele foi enterrado, um monte de passarinho cantando o tempo todo, né? Pra gente, para umas pessoas que eu estou falando aqui, não, claro, né? Mas marca o tempo que meu irmão dormia, às vezes com um passarinho no dedo, né? É uma coisa que era uma coisa que ele gostava. E aí, vamos lá. Aí você ficou quanto tempo nesse negócio de metalúrgico? Passou pouco tempo, né? Não, muito tempo. Você fez um trabalho ali no tempo. saque, ali, aquelas grades, né? Eu lembro aquela grade, inclusive fazendo aquela grade ali da rua José Nunes de Matos, né?
quando você olha em perspectiva, ela tem uma abertura que ela faz um desenho assim de uma onda, né? Hoje quase você não percebe que ela está muito velha, o prédio já está abandonado há muitos anos, mas fiz muitas coisas assim. Mas na verdade, assim, ó. E o material foi bom, que ainda está resistindo. Sim, está lá de pé até hoje, mas a gente fazia muito bem feito e aplicava o anticorrosivo correto para dar durabilidade ao aço, porque o ácido ele corrói, né? O ácido carbono ele corrói. Uma coisa errada que eu vejo, porque eu fui soldador há muito tempo atrás e já vi essas áreas também. Aí, por exemplo, a gente chega aí numa quadra dessa, agora eu não observei mais. Mas você vê a grade, que é pinta geralmente de verde, escuro, né? Uhum. Aí, às vezes, é galvanizado, o cara precisa passar uma base apropriada para galvanizar. Claro, senão descasca. Você entende disso aí bem, né? Senão a tinta descasca fácil. E aí você vê os caras para economizar, não faz isso. Aí quando você vê, passa 3, 4 meses, já está descascando e tudo. Muito em obra pública, né? Acontece isso. Porque o galvanizado é muito liso, né? A tinta não adere corretamente. Mas assim, eu já trabalhava na metalúrgica desde cedo, né? Meu pai faleceu aos 19, eu já trabalhava com ele, porque lá em casa foi assim, eu e meu irmão, a gente foi cedo trabalhar, a gente era criança ainda. Então eu comecei a trabalhar ainda criança. O que aconteceu é que quando ele veio a falecer, meu pai, eu tive que assumir a oficina, entendeu? E aí foi um desafio muito grande, muita dificuldade. Por diversas vezes tranquei a faculdade porque eu não dava conta de estudar e trabalhar. Eu estudava em Salvador, né? Fazia administração na faculdade Rui Barbosa. Aí ficava trabalhando até tarde, às vezes perdia o ônibus que levava os universitários, que só tinha um roteiro e só tinha o da noite. Eu estudava à noite. De manhã e de tarde não tinha ônibus para os universitários, porque a prefeitura entendia que de manhã tinha Lapa, tinha Regional, Via Azul, então não precisava dar ônibus. Só tinha de noite, porque de noite não tinha como voltar, porque não tinha linha de ônibus na volta. Então eu trabalhei com ele desde cedo. E depois da morte dele eu trabalhei por muitos anos, até de 92 até praticamente 2013, eu ainda trabalhei nesse ramo aí, 2013, 14 mais ou menos, foi quando eu fui me afastando. Fui entrando para a área de comunicação e me afastando da área de metalurgia. Sim. Me tornei radialista, apresentador de... Inclusive apresentei programa de TV aqui na TV Litorânea e tal. Foi um bom tempo também, foi bem legal. Ali, foi. Era um programa de Oswaldinho no horário de meio-dia. Aí tinha audiência boa. Era bem legal, tinha bastante. Tinha uma boa audiência. Então, por exemplo, depois, como é que você começou a se envolver com política, né? Aí já é coisa bem antiga, já aos 19 anos. Já desde aquela época. Nesse período você já estava... naquela época era envolvido, gostava, me interessava. E assim, essa questão com a política eu tenho desde muito cedo, desde criança mesmo, desde muito pequeno. Eu acompanhava a política, eu queria saber quem era o prefeito, quem era o governador, quem era o presidente. Se você me perguntar, desde que eu nasci, porque lógico que eu procurei saber, né? Não vivi, mas procurei saber. Todos os presidentes, governadores e prefeitos da nossa região, Salvador, Camaçari, eu sei todos. Você sabe. Porque acompanhava. E os partidos e tudo eu acompanhava. Me interessava mesmo. Isso é um exemplo, né? Para o jovem de hoje que deveria estar pensando da mesma forma. Tinha uma coisa. Vou dar uma curiosidade aqui. Quando vinha o horário eleitoral na TV, programa eleitoral obrigatório, que boa parte das pessoas queriam desligar a televisão. Porque não adiantava mudar de canal, porque no outro canal estava passando a mesma coisa. Eu assistia, rapaz, eu gostava de ver o horário eleitoral. Eu era criança, era pequeno, mas eu ficava ali, ouvia cada candidato, cada proposta. Talvez você pegou isso do seu pai, né? Porque seu pai também gostava, se interessava. Embora nunca foi candidato, né? Ele nunca nem foi filiado a partido. Meu pai não era filiado, não era político, assim. Ele se dava bem com todo mundo, mas não era político partidário. Então, mas conhecia tudo. Ele me contava muitas histórias no tempo de Getúlio Vargas, de Juscelino, ele me contava muita história antiga da política. Você começou realmente a se envolver mesmo, até antes de se filiar, mas que você foi para a rua, que você apoiou alguém, como foi isso? Gostei dessa pergunta, eu gostei, porque me trouxe uma memória interessante. Eu tinha 12 anos, em 1985, teve a primeira eleição para prefeito depois do período, né, da ditadura militar, e aí tinha as candidaturas de Luiz Caetano, pelo MDB, que é meu partido hoje, né? Na época era PMDB, e Tude. E meu pai tinha uma boa amizade com Tude e tal, e com Mônaco. Na verdade, meu pai conheceu Tude através de Mônaco. Meu pai era amicíssimo de Mônaco, Zé Raimundo Mônaco. Porque Mônaco é antigão. E por que isso? Meu pai era o presidente da Liga de Futebol de Salão. E Mônaco tinha o time da Cifermaco, que era a loja dele. Eu lembro. Então tinha o time da Cifermaco, tinha o Camaçari de Machado, tinha o Juventus de Joãozinho, né, filho de Eduardo Cavalcante, tinha o Brasinha, tinha não sei o que, então assim, e meu pai era muito amigo dessa turma, e meu pai era muito amigo de Mônaco, eram muito amigos mesmo,
inclusive Mônaco era cliente de meu pai lá da Metalúrgica, eles eram muito amigos, tá? E aí Mônaco foi o vice de Tude o candidato a vice naquela chapa. Eu lembro disso. Foi aí que ele levou um dia Tude lá em casa, apresentou, né, pra minha família e tal, pronto, meu pai apoiou Tude. Aí meu pai fez campanha pra Tude, botou uma placa em cima do carro, ele tinha um Opala azul, né? Aí ele mandou fazer uma placa, aí tinha de um lado e do outro, Tude e Mônaco, né? Então, assim, já naquela época, naquele tempo, Humberto Heller era o prefeito, apresentou Tude como candidato e Caetano veio como candidato de oposição e venceu. Em 88, que aquele mandato foi de apenas 3 anos, isso foi 85. Em 88, que aquele mandato foi de 3 anos apenas, em 88, foi 3 anos. Ano par, aí voltou às eleições normais, a cada 4 anos, e aí Tude foi candidato de novo, em 88, contra Luísa Maia, que foi apresentada como candidata de Luiz Caetano na época, que era o prefeito. E eu participei ativamente daquela campanha. Da primeira, com 12 anos, nem tanto. Eu ia com meu pai para lá e para cá. Mas em 88 eu ia para todos os comícios. Todos os comícios. E naquele tempo era showmício, lembra? Então tinha uma banda que tocava antes e depois do comício, né? E hoje enchia mesmo. Enchia de gente. O povo ia dançar. Era uma disputa para ver quem trazia um grupo melhor. Exatamente, porque o povo ia por causa da banda, né? Para ver os shows e acabava ouvindo o comício. Porque a banda começava a tocar antes, aí dava um intervalo, aí já enchia, né? Dava um intervalo, tinha um comício depois. Então eu participei ativamente da campanha de 88. Foi bem bacana esse período aí, me lembro muito bem também. E Tude ganhou aquela eleição, né? Já veio com Tude já, né? Eu achei, por exemplo, aquele primeiro governo de Caetano para ele não foi muito bom, porque primeiro foi 3 anos. Sim. Falta de experiência, tudo isso. Sim, ele muito jovem também, né? Eu acho que ele tinha 30 anos, parece. Falta jovem. De experiência e tal, e tinha um certo bloqueio do ACM Avô, né? Sim, sim. Aquela governador nessa que hoje já não consegue fazer mais. Agora o governador nessa época, logo depois quem venceu as eleições, foi um aliado de Caetano, Valdir Pires, que também era do PMDB. Aí logo depois veio o PMDB assumiu o governo do estado. Foi um exemplo de político, né? Pra gente aqui. Né? Tem quem não conhece a história dele. Tem fama de ter sido um político honesto, inclusive, né? Valdir Pires tem uma grande reputação. Agora quando ele estava como vereador, o cara simples. Foi vereador em Salvador, foi deputado federal. Ele ainda estava, sabe como? Com um telefone fixo. Né? Você, para falar com ele, você tinha que telefonar num telefone fixo dele, e ele não usava essa tecnologia, se bem que isso é fundamental hoje. Claro, muito importante. Mas para você ver como ele era aquele o analógico, raiz mesmo, antigo. E sempre foi um cara. E outra, quando ele ganhou de governador, eu lembro que a nossa banda, não sei se era como o Bolão estava também nessa banda, mas a gente tocou em Dias W, em alguns lugares, meu amigo, tinha de gente... Sabe? Agora, uma curiosidade, né? A banda de vocês, na performance, de Lucy, tocava na campanha de Luísa Maia. Eu cansei de ir com vocês tocar nos comícios de Luísa na banda, né? Porque a gente ia para fazer o show, né? Para fazer a agonia e tal. Então, eu lembro bem. Tinha essa época também. Tocava para Luísa. Então, chegando mais para perto, então você se filiou primeiro qual partido? PTB. PTB, né? PTB. Partido que foi fundado por Getúlio Vargas. Não era eu simpatizava muito, né? Na época era o partido de Tude. Sei. 14. Isso mesmo. Era o partido de Tude, também foi o partido de Françu. PTB, aí passei um longo período no PTB. Aí depois me filiei ao PL, que foi o partido liberal que na Bahia era presidido por Otto Alencar, depois João Leão, né? Era o presidente estadual. Tinha outro nome a sigla. PL, Partido Liberal. E era 22 mesmo na época. Aí depois ele ficou um tempo, deixou de existir, ou fez fusão com algum, e depois voltaram com o Perão, coisa assim. Teve um momento ali de interrupção, não foi? Depois voltou. Apagou um tempo aí. Então, na época, ele era um partido já de direita, não era de extrema direita, mas era um partido de direita, aliado de ACM na Bahia. Tanto que o Otto Alencar foi deputado estadual eleito, acho que com cerca de 200 mil votos, naquela eleição, se não me engano, de 94. Aí quando foi na eleição de 98, a ACM, vendo o crescimento dele, botou ele para ser vice, acho que de César Borges, se não me engano. Foi. Não tenho bem certeza. Eu entrevistei César Borges na Camaçari TV. Um dia que o finado Clênio, né? Saudoso Clênio aí, amigo da gente. Não sei por que motivo ele se atrasou. E aí ele chegou. Aí eu tinha um terno lá, botei. E entrevistei ele, na boa lá. E só lembrando, em 1998, César Borges foi candidato
porque Luiz Eduardo morreu, né? O deputado, filho de ACM. Luiz Eduardo Magalhães seria o candidato a governador naquele ano. Não, os caras, ó o poder que os caras tinham. Era o pai e o filho presidente das duas casas lá, né? ACM presidente do Congresso e Luiz Eduardo presidente da Câmara dos Deputados. Então os caras, ACM era mais estourado, né? Brigava, xingava e tudo, era o jeito dele, né? E o filho é o que amaciava. Bem equilibrado, né? Bem tranquilo. Que abafava, chamava para conversar. Os maiores amigos de Luiz Eduardo eram opositores, Jacques Wagner, né? Gedel Vieira Lima, que na época tinha muitos embates com a ACM, eram os amigos de Luiz Eduardo. Ele gostava muito de Wagner. Saíam juntos, jantavam, conviviam, como amigos, né? No campo político eram adversários, mas eram bem amigos fora da política. Eu estou lembrando isso aí porque eu sei que você, desde novo, já se envolvia, já via, entende? Eu estou vendo aqui que você lembra de tudo. E aí você entrou, e quando é que você pensou em ser candidato a vereador? E mexer mais com a política assim? Já desde esse momento, né? Já em 92, fui candidato aos 19 anos, né? Fui muito bem votado, fiquei na suplência, era uma novidade assim na política, era o candidato mais jovem daquelas eleições. Continuei nessa pegada. Aí, quando foi em 2001, me convidaram para ser presidente da Associação Comercial, a SIC, na época. Eu não quis, relutei muito, muito novo, né? Em 2001 eu tinha o quê? 28 anos, né? Eu completei 30 em 2003, é isso mesmo, né? Então, assim, 28, não, muito cedo para mim, muito novo, não quero isso para mim, não. Tanta gente melhor que eu aí para ser, não quero, não. Mas aí ficou aquela coisa, todo mundo, né? Paulo da Constrol, Dilson Magalhães, Ferreira Tomar, pessoal do comércio, né? Brasil Fitness, né? Menezes. Mas tanta gente, Juranil, não, Zaldinho, tem que ser você, tem que ser você. Aí eu fui a Françu, que sempre foi meu amigo, e achei ele uma pessoa muito bem ponderada, né? Eu gosto muito dele. Meu amigão também. Equilibrado, né? Françu, tô num dilema aí, os caras querem que eu seja presidente da Associação Comercial. Não me sinto capaz, nem preparado, e outra, tem uma empresa tão pequena, tantos empresários grandes aí que podem ser, o que os caras querem me botar? Eu não queria não. O que você acha? Aí ele falou assim, Oswaldinho, entenda, essa turma aí não tem ninguém bobo aí. E Tude, acho que eu falei, não, Tude me apoia, Tude é um dos que inclusive quer que eu seja o presidente. Ele não tem nenhum besta aí, não tem nenhum bobo aí. Eles não estão lhe apoiando pelo que você é hoje. Eles estão lhe apoiando pelo que eles sabem que você vai ser lá na frente. Porque a questão da camaçaria até hoje ainda é carente de renovação, entendeu? Ainda não, muita gente não sabe o que quer, né? Aí ele falou assim, aceite, porque primeiro vai parecer uma grande desfeita, né? Já que está todo mundo mobilizado para ser você, o próprio prefeito tudo lhe apoia, então aceite e vai ser bom para você. Foi aí que eu aceitei, mas eu não queria não. Eu falava, pai, tanta gente maior, melhor, empresários grandes e tal. Porque os caras sabem, né? Eles não são bobos. Aí fui eleito, fiquei 2 anos. No final dos 2 anos eu queria sair, aí também não deixaram, eu fui reeleito com mais de 80% dos votos. Aí logo depois acabei também assumindo a presidência do Sindilojas, do Sindicato dos Lojistas, também reeleito, só que o mandato lá era de 3 anos, né? Então eu fiquei 4 anos na SIC, 6 anos no Sindilojas. Quando eu estava terminando meu mandato na SIC, o segundo mandato, aí queriam mexer no estatuto para permitir outra reeleição. Valdir do Tambor Lascado, Pedro da Sargasso, tinha uma galera se mobilizando. Eu falei, não, gente, vamos fazer isso não. São dois e pronto. Bora oxigenar a instituição. Aí eu não fui mais candidato. Quem venceu a sucessão foi Joilma. Na maior eleição que a SIC já teve até hoje, foram mais de 500 votantes. De lá para cá, isso nunca mais aconteceu. Ou seja, ao final da minha gestão, a associação estava muito cobiçada e desejada, entendeu? E aí houve realmente, foi uma eleição incrível, porque é o dia inteiro, né, de votação. Então a associação passou o dia todo cheio de gente para votar. Então foi muito bacana, mas também trouxe muitas coisas bacanas. Trouxe o projeto de empreender de câmaras setoriais, trouxe uma câmara arbitral, um juizado arbitral, instalei um juizado arbitral em Camaçari, formei juízes e mediadores, enfim, acho que eu dei minha contribuição. E aí, nessa mesma época da associação, falando da política, surgiu essa questão de candidatura a prefeito, por incentivo também de muita gente. Porque eu pontuei numa pesquisa, que nem tinha sido a gente que tinha encomendado, eu fiquei sabendo. Françu também foi um dos que me incentivou a seguir adiante, enfim. Aí vem com essa carreira aí, né, que teve
vamos dizer assim, altos e baixos que todo mundo tem na política, mas eu tenho visto o seu nome sempre, desse período aí para cá, eu sempre vejo você, né, em ascensão, crescendo, né? É interessante isso. Não, E aí, porque, por exemplo, teve período, logo quando você saiu o primeiro candidato a prefeito, não foi igual agora. Mas eu não fui candidato, né? Eu fui pré-candidato, eu não consegui ser candidato. No caso. Não me deixaram, né? Foi em 2004. O que aconteceu? A ASIC, na época, contratou um escritório de advocacia para prestar serviço de assessoria jurídica para os associados e também para a entidade. Nesse escritório veio junto um advogado que eu não conhecia, Geraldo Júnior, hoje vice-governador. Ele era advogado nesse escritório. Ele era chefe de gabinete do deputado Júnior de Oliveira, o pai dele, o Super Geraldo, já tinha sido vereador em Salvador e ele trabalhava junto com esse escritório. Ficamos amigos, até que um dia, quando teve a minha posse na minha reeleição, segundo mandato, 2003, aí ele falou, rapaz, você tem o maior jeito, leva o maior jeito para ser prefeito, eu acho que você vai ser prefeito de Camaçari, vou lhe ajudar. Aí me levou para conversar com o deputado federal ACM Neto na época, Neto mandou encomendar uma pesquisa, eu já tinha 12 pontos nessa época, Caetano tinha acho que 17 ou 15, 16, uma coisa assim. Estavam embolados entre 15, 16 e 17 pontos. Ferreira, Caetano e Helder. E eu com 12. Wagner, que já tinha sido candidato no ano 2000, tinha 8, ou seja, estava atrás de mim, imagine. Aí o que acontece? Helder dizia que não era candidato à reeleição. Então o campo estava aberto para os nomes do grupo, né? Eu, Ferreira e o próprio Helder, que não era candidato, mas a gente podia herdar esses 15% dele. Né? Aí foi que a CM Neto tomou gosto pela coisa e me deu uma missão. Convencer Ferreira a ser meu vice. Convença Ferreira a ser seu vice, o candidato é você. Fiz isso, levei Ferreira até ele. Chegando lá, Ferreira deu para trás e quis convencer o deputado a apoiar ele. Né? Não queria apoiar. Aí não é justo, eu estou na frente dele, estou 5 pontos na frente dele. Aí Neto falou, tudo bem, você está na frente dele agora. Mas se ele for o candidato, ele vai pegar os dele, o seu, o de Helder, mais alguns, a gente ganha a eleição. E o grupo não vai lhe apoiar. O grupo não confia em você. Ele falou claramente, Helder não confia em você, Tude não confia em você. O senador não vai lhe apoiar. O senador era a CM, que ele era o avô dele, né? Mas mesmo. Ele tratava com essa impessoalidade. Né? O senador não lhe apoia. Então apoia Oswaldinho, seja o vice dele e vamos vencer a eleição. Aí diante da resistência de Ferreira, né? Aí Ferreira não aceitou mesmo. Aí antes da gente levantar da mesa, Neto virou para ele e falou, Ferreira, por sua causa, por causa da sua intransigência, assim mesmo, olhando assim nos olhos dele, vamos perder Camaçari para o PT. Aí olhou para mim, quanto a você, Oswaldinho, tenha paciência, é questão de tempo, você vai ser prefeito de Camaçari. E pronto, levantamos da mesa e viemos embora. Presentes a essa reunião, o vice-governador hoje, Geraldinho, e o jornalista, Valdomiro Júnior, também estava presente a esse encontro na época. E aí pronto, passou 2004, aí eu não consegui ser candidato, né? Porque logo depois, tempo depois, Helder voltou atrás, desistiu de desistir e foi candidato. Como eu era aliado dele, né? Fazia parte do grupo, então eu retirei minha candidatura para Helder. E Neto ainda cantou essa pedra, olha, Helder é o prefeito, ele tem a prerrogativa da reeleição. Se amanhã ou depois ele disser que é candidato, ninguém vai poder dizer a ele que não, ele está no cargo. E foi o que aconteceu. Neto tentou uma última cartada, foi o seguinte, olha, o governador Paulo Souto, né, era o governador na época, está na China, vai chegar tal dia 20, sei lá, aí a gente vai no aeroporto, recepciona o governador no aeroporto, faz uma foto, no outro dia sai nos jornais, pronto, Camaçari resolvido, Oswaldinho e Ferreira. Aí mesmo assim Ferreira não aceitou, porque na época a internet estava engateando ainda, né, quase não tinha site de notícia, era jornal, né, era jornal impresso. Teve um lance que eu sempre escuto na cidade, né? Que anda a pé mesmo na cidade, às vezes aqui no centro mesmo, eu rodo tudo perto de casa, não vou tirar carro para ir para a rua. E converso muito com as pessoas, né? E aí na época que Tude, você lembrou aí, né? Que Helder estava no poder, mas Helder era vice de Tude. Isso. E aí Tude renunciou... Para ser candidato a deputado estadual, 2002. Né? Aí... ficou essa, ele já me explicou, quero que você fale também sua visão. Sim. Que eu já perguntei a ele, isso aí ficou na minha cabeça. Como é que um cara deixa de ser prefeito de uma cidade bilionária para ser deputado? Que é apenas é um voto, é uma decisão só. Ele não, quer dizer, para prefeito, basicamente é uma decisão. Lá é um grupo, né?
Não, é bem maior, né? Para se discutir um projeto e tal. Sim. Aí isso aí que eu achei estranho, né? Que eu não achei legal. Ou era um acordo? O que você viu assim? Bom, a explicação, eu só posso falar o que eu ouvi do próprio Tude, né? Não vou fazer especulações. Ele nos reuniu as lideranças políticas na época, todas as lideranças, candidatos a vereador, presidente de partido, vereadores, secretários, quando anunciou que iria renunciar ao cargo em 2002 para que Helder assumisse a prefeitura, com duas situações, como ele mesmo falou, ele mesmo disse. Permanecer no poder, foram essas as palavras. Permanecer no poder, de que forma? Ele deixa a prefeitura, Helder assume. Tude não podia mais ser reeleito, né? Que ele já tinha sido reeleito. Foi eleito em 96, reeleito em 2000. Essa ideia... Ele falou, eu vou para deputado, fico lá. Como o Helder deixou de ser vice para ser deputado, lembra? Foi. Em 98. E na eleição de 2000 ele renunciou ao mandato de deputado para ser vice de novo. Isso. E Helder então seria o prefeito. Se Helder se elegesse em 2004, Tude na Assembleia, facilitaria a reeleição de Tude como deputado em 2006. E Helder poderia se reeleger em 2008. Mas com a derrota de Helder em 2004, Tude sequer conseguiu se reeleger em 2006. E aí o projeto não foi adiante. Mas o projeto, como ele mesmo disse, era permanecer no poder o maior tempo possível. Mas aí Caetano quebrou esse ciclo quando se elegeu prefeito em 2004. Foi mais ou menos isso que ele me falou, nessa base mesmo. Agora também, já que estamos falando de Tude, e teve uma aproximação muito grande sua antigamente e tal. Sim, né? meu amigo até hoje. E aí, eu achei assim, porque Tude foi um cara aqui que marcou a época mesmo. Sim. Foi um cara que, o nome dele quando estava no meio, sim. E de repente aparece essa eleição agora que ele não conseguiu se eleger. Vereador, né? Aí eu fico, porque a questão é o nome Tude e o nome dos que se reelegeram e se elegeram, que teoricamente, pela nossa visão antiga, que a gente já viu tudo aqui, são muito menores em nome do que o próprio Tude. Sim. A sua visão, assim, o que será que aconteceu com relação também à população, né? Bem, eu considero Tude um dos maiores prefeitos, né, que Camaçari já teve. Tem um legado na cidade, né, tem uma história de realizações importantes, né? A gente costuma dizer que Tude fez Camaçari, né? A prefeitura de Camaçari era um barracão de madeira, né? Ele fez muita coisa. O viaduto, rodoviária, pavimentação, etc. Trouxe a água para a orla de Camaçari. Camaçari não tinha água encanada na orla, né, no litoral. Eu lembro disso. Enfim, era um cara assim, realmente visionário, empreendedor e tal. Então, assim, para mim, um dos melhores prefeitos, sem dúvida. E a cidade precisa, né? Independente dele estar ou não na política, eu não sei se ele volta para a política, acredito que não, até pelo adiantado da idade. Mas é bom que a gente não perca as referências. Assim como, por exemplo, a Cidade do Saber, um grande equipamento que a cidade tem, não só pelo teatro, mas por toda a estrutura. E eu acho que Caetano sempre tem que ser lembrado, é justo que seja lembrado pela Cidade do Saber. Eu vou voltar para Tude já, mas só para a gente estar falando de prefeitos, a questão da requalificação que Caetano fez nas escolas, quando foi prefeito lá atrás, né, onde praticamente em quase toda a escola ele construiu um ginásio de esporte coberto, né? Ele melhorou, ele requalificou as escolas, realmente. Ele foi que deu o salto de qualidade. As escolas ainda estavam no padrão de Humberto Heller, lá na década de 70 e 80, e Caetano fez esse upgrade, é verdade seja dito. Então vamos lá. Com relação a Tude, é porque a eleição de vereador é muito diferente da eleição de prefeito, o deputado ou qualquer outro. É a eleição mais difícil que existe, a de vereador. É a mais difícil de todas. É mais fácil você se eleger deputado do que vereador. E Tude, são muitos candidatos, é uma eleição difícil. E aí vem outra questão. Tude nunca fez essa política do varejo, do voto a voto, de ele mesmo ser a linha de frente. Porque a eleição do vereador é ele que faz. Não é o assessor, não é o marketing, não é ele, é o candidato, voto a voto, apertando cada mão. E quando você sai de uma casa e você fecha uma família e apoia você, e logo atrás vem um vereador, um outro candidato a vereador, e toma aqueles votos seus, depois você tem que tentar voltar ali para recuperar, né? E às vezes não consegue. E Tude nunca fez essa campanha de varejo. Por quê? Porque ele sempre teve quem fizesse por ele. Tude era a estrela da campanha, o nome, aquele carisma, né? Aquela coisa maravilhosa dele e tal. Mas ele nunca foi pro varejo, para o embate, para o corpo a corpo. É quase uma, como é que chama aquelas guerras de como é?
Oh, meu Deus, eu vou tentar lembrar o nome. Guerrilha, né? Guerrilha. Aquelas táticas de guerrilha, aquela guerra corpo a corpo, mesmo, né? Aquela guerra não é um canhão, não é um míssil, não, é soldado contra soldado, né? Aquelas e Etude nunca fez isso. E aí, acho que ele achou que o nome dele resolveria. E foi um erro, né? E eu não acho que o povo de Camaçari foi injusto com ele por não ter eleito ele, não. Não adianta culpar o povo, não. Eram políticas diferentes e ele não se adequou, né? Eu acho que ele não se adaptou a essa nova realidade de fazer essa campanha no varejo, ele mesmo. Ele achava assim, vou botar meu nome e tô eleito. Não foi assim. Os caras, existe uma diferença aí de político para político. Apesar de que, mesmo os que estão eleitos, nem todos fizeram essa campanha toda. Sim, claro. Às vezes até por uma certa sorte também. Sim, rapaz, e hoje você tem a rede social, né? Você tem políticos aí que são fenômenos da rede social. O cara às vezes pouco trabalha, pouco faz, pouco realiza. Mas com a rede social forte, ele tem um domínio, e um gancho, um argumento, uma bandeira forte. Tem o poder da comunicação. Isso, né? E que parte da comunidade se identifique, seja ele esquerda ou direita, tanto faz. E aí o povo vai atrás. Pô, esse é o cara, pô, essa que é a mulher, eu vou votar nela, eu vou votar nele. Isso acontece. Pelo que aparenta ser só pela imagem, não é nem pelo conteúdo real, né? E a gente está tendo um problema, que a gente tem políticos ainda hoje, que tem assessoria, bota as assessores para fazer, né? Não diga assim, por exemplo, você tem o seu pessoal que faz o trabalho, que dá esse suporte, que é necessário, porque é um trabalho muito pesado. Sim. Manter a rede ativa, né? A internet e tudo. Sim. Mas, por exemplo, a gente tem um monte de político ainda, inclusive aqui em Camaçari, que é analógico. Sim, é. Os caras são totalmente analógicos. Se você pegar assim, não vou falar em nome, mas tem um monte aqui que não sabe nem mexer. Tem um aí que é conhecido pra caramba, tá? Eu fui pegar o número dele, tudo, até para convidar ele pra vir aqui. Ele mesmo falou aqui, eu sou ruim pra caramba aqui, tá? Me falou, eu fiquei assim, eu disse assim, rapaz, quando você for lá, a gente precisa conversar sobre isso. Não que eu vá trabalhar para ele, tem que se adequar. Mas que ele arrume uma pessoa que comece a trabalhar em cima disso, porque senão você fica para trás. Em Camaçari é bom você falar desse assunto, eu acho interessante. Eu vou dar aqui um exemplo estadual e uns exemplos municipais. Tem um deputado de direita, eu até entrevistei ele já no meu programa de rádio lá na Sauípe, o barbudo, Leandro Jesus, né? Ele é de direita. Ele foi votado em 415 dos 417 municípios. E acho que ele visitou quantos? 30? 20? 30? Sei lá, uma quantidade pequena. Mas através da rede social, ele chegou na Bahia toda e foi eleito sendo votado em tudo quanto é lugar. Você vê a força da rede social. Não estou aqui dizendo se ele é bom, se ele é ruim, se ele é um bom parlamentar, não estou aqui julgando ele. Estou julgando a estratégia dele que foi correta. A ferramenta que tem hoje, o cara tem que aproveitar sempre. Exatamente. Né? Então, não é 50%, não. E a tendência é ele pipocar de novo esse ano. Eu não sei se ele vai sair federal ou estadual. Eu já ouvi dizer que seria federal, não tenho certeza. E em Camaçari, eu destaco aí o vereador Kaique Ara, que acho que usa muito bem as redes. O vereador Jamerson também, que é muito bom de rede social e tem um grande alcance, né? Kaique também. É isso, um Kaique. Eu acho que esses dois, para botar assim, um da direita e um da esquerda, eu acho que esses dois a gente pega, se assim, destacam se a gente for a nível nacional, você vê que um cara... Nicolas, né? Nível nacional, acho que Nicolas é o campeão, né? Quer ver uma coisa? Por exemplo, se você pegar, vamos ver assim, Lula, é analógico mesmo, raiz mesmo. E outra, ele ainda reluta em não ficar... E você acha que quem opera a rede social dele, você acha que não tá, o trabalho não está legal, não? Você acha que não está... Eu acho que já há muito tempo deveria ter melhorado. Agora estão melhorando agora, né? Agora, já o do governo federal, eu acho incrível e jovem, e tá com um diálogo muito maior com todo mundo, assim, com coisas muito divertidas, engraçadas, para falar de coisa séria, mas divertindo. Eu acho que acho que a rede social do governo federal melhorou muito. Eu acho assim, por exemplo, se você pega um cara que passou o governo todo, e aí não é de Lula que eu quero falar, mas vamos dizer assim, e não tem essa aproximação com o público de uma forma bem natural, né? Ele tem que mudar a linguagem, que atualizou tudo. Hoje você não pode falar certas coisas, né? Você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, agora, a Janja fez uma paca para ele, nem sei se foi ela que fez, mas vamos dizer assim, né? Que estava falando, vamos acreditar.
E aí ele comeu a paca. Falou lá, botou o boné para trás, tudo. E você não pode fazer essa mudança radical de um dia para o outro. Você tem um estilo e muda para o outro. Isso não tem que ter uma transição, né? É isso que eu tô falando, desde o começo do governo. Para o povo ir assimilando, né? Na minha visão, né? Aí, o que aconteceu? O pessoal já assimilou aquilo ali da forma negativa. Porque mesmo você usando uma paca legalizada de um criatório, um criador legalizado, você tem um governo que defende a natureza, que defende... Então, aquela paca é uma paca. Ela só está legalizada, mas continua sendo uma paca. Aí o pessoal criticou. Então, quer dizer, você pega Bolsonaro, né? Aí quem estamos falando de quem é quem fez, quem não é, quem é melhor, não. Na rede social. Ele trabalhou, ele e o filho dele, que é muito bom, Carlos Bolsonaro, com rede social, com o celular na mão. E conseguiu, pô, o cara tinha o quê? Menos chance de qualquer um ali ganhar aquela eleição. A de 2018, né? E contra duas potências, né? A direita tradicional e a esquerda também, né? Com todo o sozinho, né? E o gasto de campanha de Bolsonaro em 2018, pai, foi uma bicharia e ainda sobrou dinheiro, lembra? Foi. Ou seja, é possível. Mostra que é possível você romper isso, romper essa questão de direita e esquerda. Quando o povo se identifica com a candidatura, se é possível no Brasil, é possível na Bahia, é possível no Camaçari. O pessoal criticava ele. Tem algumas coisas que a gente tem que elogiar mesmo. O pessoal criticava, sabe por quê? Porque eles continuaram fazendo aquelas lives, não era 10% do que a gente tem aqui. Pô, ele botava 3 celulares gravando. Lembra aquelas lives que eles faziam? Mesmo ele de presidente. Sim. Aí começaram a reclamar, dizer, rapaz, quer melhorar o áudio aí, fazer um trabalho melhor, entendeu? Mas só que ele tinha um estilo que era simples, que precisava melhorar também, mas não era aquele cara... Porque ele é um cara antigo também, ele podia estar tropeçando. Verdade. Um dia desse, a Ademar conversando comigo, um dia desse não. Ademar Delgado? Meu amigo. Votou em mim, viu, para prefeito no primeiro turno. Não, ele é um cara... Das eleições de 2024. Dele, aquele cara votou fechado e tal. Gosto dele, meu amigo. E aí ele mandou mensagem para mim, eu comecei a falar com ele, que ele estava organizando o Instagram dele, mas já tem tempo isso. Sim. E aí ele com dificuldade. Aí eu falei assim, brinquei com ele, rapaz, qualquer menino, se tiver um menino aí na sua casa, aí ele vai saber fazer isso aí brincando. Aí deu risada e disse, pô, mas você não podia estar falando isso, porque um cara que foi prefeito de Camaçari, aonde só tem cobra, um baú de cobra que você entrou no meio, aí ele deu risada, realmente você tem razão, e realmente não é brincadeira política, né? O meio político é o cara do seu lado, ele abraçando com a faca nas costas, né? Então vamos lá. Saindo dessa parte de tudo, entrando mais numa realidade mais próxima, que eu falo sempre que Camaçari precisa de renovação. Que a gente está com os governos aqui, Humberto Heller, essa galera de antigos aqui, inclusive o Humberto Heller, você viu que ficou na nossa TV aqui uns 6 anos, com contrato. Fez programa, fui entrevistado por ele, por Dona Simara. Ele hoje está com um certo problema de saúde, está forte, fisicamente ele está forte, mas a questão mental dele não está muito boa. Não está louco nem louco, não. Mas está aquele cara que não se sente bem, que esquece as coisas, entendeu? Você eu tenho acompanhado, sou muito amigo da família, tenho acompanhado. Não, e eu acabei tendo, porque a gente viu, quando ele era prefeito aqui, que eu acompanhei a segunda parte dele aqui, não de biônico, né? Quando foi eleito, foi 11 anos aí, né? Ele... a gente tinha uma visão dele, aquele cara sistemático, que ele ainda é até certo ponto. Mas ele, aquele cara radical, fechado, que não ria nem nada, depois que ele passou 6 anos aí, meu amigo, era um menino, o mais menino de todos, né? Mas estava saudável, não estava com problema não. Com louro mesmo, ele faz cada brincadeira. Brincalhão. Bem humorado ele. Ele tem muito senso de humor. Rapaz, um dia no aniversário da Dona Simara, dentro do estúdio como esse aqui, aí a gente fez o aniversário, acho que foi ao vivo mesmo. Botou um bolo lá e tal. Aqueles programas que tinha lá era muito visto também, porque era ao vivo o programa de Maltildo, o cara no meio-dia chegava uma feijoada do feijão no supermercado. Que maravilha.
botava na mesa, todo mundo servia na frente das câmeras. Tinha uma banda lá tocando e tal. Era assim. O mais simples possível. Aí, né? O Humberto, é o que eu estou falando. Humberto, vamos imaginar dos mais antigos aí. Aí junta Caetano, Helder, Tude. Elinaldo. É o próprio Elinaldo que entrou no meio aí. Elinaldo veio como se fosse uma renovação, mas só que tinha um grupo por trás que era antigo. Entendeu? O próprio Helder, né? A galera... Tanto, eu me lembro, nunca esqueço, rapaz, quando Elinaldo venceu as eleições de 2016, e lá para dezembro, quando ele anunciou o secretariado, que ele anunciou o nome de Helder como secretário, secretário de governo, né? Foram tantas críticas, que ele teve que apagar a publicação. Não existe no Instagram de Elinaldo a publicação anunciando o Helder secretário, porque o povo caiu de pau. As pessoas diziam, se eu soubesse, eu não tinha votado. Se eu soubesse que você ia trazer esse cara de volta, eu não teria votado em você. Eu votei para renovar, e aí foi aquela... Deixa eu lhe explicar o que aconteceu, na minha visão. Esse fato que eu estou citando, da gente ser comandado aqui em Camaçari, eu acho que pelo menos 50 anos, por um grupo só. Aí todos lá vai se ofender comigo. Não, rapaz. Mas se você parar para ver, E quando surgiu essa possibilidade de como é que fala? Elinaldo, teve aquelas pesquisas que deu Elinaldo na frente. Seria Tude daquela vez. Entendeu? Já seria Tude. Para mim era a melhor opção. Inclusive, quem foi que trouxe Tude para o MDB para ser candidato? Eu sei, não, foi. Inclusive, eu convidei a Dona Simara primeiro, né? Foi. Na verdade, eu convidei Tude para ser candidato a prefeito em 2016, ele não queria, não quis, aí durante muitos meses ficava negando que não queria. Aí eu acabei chamando Dona Simara, que também levou muito tempo para decidir. No momento que Dona Simara decidiu e aceitou o convite para vir ser candidata no PMDB, no mesmo dia Tude me ligou querendo ser. Eu falei, pô, Tude, agora você me deixou numa situação difícil, porque eu já convidei Dona Simara, ela já aceitou. Só existe uma maneira de não ser ela e ser você. É eu falar com ela e ela aceitar. Se ela aceitar de bom grado, tudo bem. Se ela disser que não, aí eu não tenho como, aí eu não vou poder voltar atrás com a minha palavra. Eu sempre preferi você candidato, mas você não queria ser. Eu também não posso cometer essa descortesia com a deputada. Ela já tinha sido deputada pelo PMDB. Aí quando eu falei com ela, ela disse, não, Zodinho, tá tudo bem, eu também demorei demais, acabei te atrapalhando aí, fique tranquilo, toque sua vida aí com Tude. E Tude veio, e eu apostava que ele poderia ser realmente candidato. Aí na época, a população de Camaçari, como eu acredito que ela está assim ainda agora, só que está sem opção legal mesmo, um negócio mais... O que aconteceu? Escolheram o Elinaldo, por isso que o pessoal reclamou quando ele assumiu e colocou o pessoal antigo. Se cercou daquela turma antiga. E ficou bem sufocado, né? Sem muita liberdade de ação. O grupo antigo foi esperto, pegou ele e disse, não, vamos, já que ele está com... Né? Igual fizeram com você naquela época, não, o cara é novo, mas tá. Eles sabem disso, que no fundo a população de Camaçari tem essa necessidade de uma mudança, né? De uma renovação. E a gente precisa. Não é falando mal de Caetano, claro. de Tude. É porque a mudança ela é orgânica, ela é necessária, né? Precisa de mudança. Por exemplo, você é uma renovação, certo? É uma mentalidade diferente, eu lhe conheço, sei como é que você pensa, e a gente precisa de mais candidatos, mais pessoas com esse perfil, para que a gente mude, pô. Não pode ficar 200 anos com o mesmo grupo, entendeu? Mesmo porque Camaçari é uma cidade que tem um faturamento de impostos, de tudo, de arrecadação e tudo mais, muito alta em relação às outras cidades do Brasil. A gente pega a cidade que eu morei muito tempo, morei em 7 estados. A gente pega a cidade lá do sul, que tem o dobro da população de Camaçari, é só pesquisar aí. Muito menos receita. E a receita a metade, e se você for lá, você diz, o que está acontecendo na minha cidade? É verdade, é tudo organizadinho. Então, quer dizer, hoje já há uma possibilidade dessa mudança que eu estou falando, porque o povo está, através está conhecendo se informando melhor, né? Vendo qual é a diferença, é muito grande. E esses políticos antigos, eles estão com a mentalidade antiga. Então ele acha que o dinheiro deve ser aplicado da forma que eles acham necessário. Só isso e acabou. Então, por exemplo, se tem isso aqui para melhorar para aquele município, para aquela região, aquele bairro,
Às vezes ele não acha, ele não escuta a população, a maioria desses caras antigos. Né? Apesar de que agora, Caetano, você está vendo, está botando uma outra cara, está fazendo um outro trabalho. Mas eu vejo, eu acompanho tudo. Entendeu? Mas a gente precisa de bater nessa tecla. Vamos renovar. Caetano precisa, por exemplo, e outra coisa que esses caras não fazem, é trabalhar um sucessor. Desde lá de Lula, você não vê Lula trabalhar um sucessor. Pô. Parece que Lula tem 20 anos de idade. Não é, porra. Por exemplo, se tivesse qualquer problema hoje, Lula não pudesse ser candidato, não tinha nome, né? Não formou ninguém. No início do governo Lula disseram que ia ser o ministro Rui Costa, mas não fizeram isso também. Não formou ninguém. Porque não fomentou nenhuma liderança. Os políticos, eles são muito analógicos e caem tanto em armadilha como, eu não vou julgar aqui, dizer que o cara está fazendo de propósito as coisas que eles fazem. Mas tem coisa aí que também é absurdo, que deixa o cara com o nome sujo, entendeu? Não estou dizendo de Rui Costa, estou falando da maioria. Você vê que sempre se envolve em alguma coisa, estão sempre com a transação errada para conseguir dinheiro, às vezes até para o município dele lá, que ele quer apoiar, os candidatos, tudo. Mas é uma coisa antiga que precisa mudar, a gente precisa mudar isso aí. Entendeu? Basta você ver o que está acontecendo a nível nacional mesmo. Barbaridade em cima de barbaridade, coisa que não se deve admitir mesmo, até judiciário envolvido, né? Tem a questão dos aposentados, não interessa que governo foi para mim, eu olho o problema. Claro. Certo? E foi um problema político, os políticos que criaram essa situação. E aí o que a gente tem que fazer? Sair desse pessoal e votar, não interessa se é esquerda ou direita, mas procurar conhecer o político mais de perto, certo? E avisar ele, ó, eu estou votando em você, mas se você pisar na bola, você não tem mais meu voto e vou trabalhar contra você. A gente precisa fazer isso. Estados Unidos em 1920 era uma corrupção igual aqui no Brasil, ou pior. Né? Aquela época de Al Capone, né? Aqueles caras que proibiu, que era liberado até cocaína na época. Né? Podia usar tranquilamente. Aí quando proibiu cocaína, proibiu a bebida alcoólica. E aí os caras começaram a produzir clandestinamente bebida alcoólica e vendia em Nova York, nos metrôs, vendia em tudo quanto é lugar. Aí começou a ter juiz daquele condado, deixava um representante na divisa, para quando vinham os barris de uísque, tinha que o cara já dar o dinheiro. Né? Eu estudei muito esses negócios. Sim. E os caras conseguiram mudar isso. Né? Eu vou dizer que hoje não tem problema. Tem, deve ter muito ainda. Mas não da forma que era antes, entendeu? Aquele negócio escancarado mesmo, todo mundo. O policial entrava no metrô, aí encontrava um cara, o cara tinha que molhar a mão dele ali na hora. Entendeu? Eu alcancei isso no Paraguai. Quando a gente morou lá, meu pai trabalhou na construção da Itaipu Binacional, tem até o irmão, o mais velho ainda mora lá, o mais velho da família. E a gente entrava nos ônibus no Paraguai, que era perto, a casa que a gente morava. Eu lembro que vocês vieram de lá da fronteira, eu lembrei agora. A gente ia... me dava muito com o seu irmão Ronaldo, eu lembro. A gente podia sair da nossa casa ali, da esquina você via a Ponte da Amizade, era perto, a gente ia a pé para comprar as coisas, passear lá e tudo. E quando pegava um ônibus lá dentro, eu ficava observando, eu novo ainda e tal, aí eu ficava observando os policiais, velho. Entendeu? O nego vinha com a mercadoria e botava lá, não para vir pro Brasil, lá dentro mesmo, deles mesmo. Pessoas do Paraguai mesmo, cobrando deles uma taxinha daqui, uma taxinha dali, entendeu? Então essas coisas a gente tem que sair fora, pô, a gente tem que mudar. Camaçari, se você parar para ver, muito dinheiro é escoado. Sabe? Não vou dizer qual prefeito, mas o dinheiro é escoado de uma forma negativa, que não é correto. Né? Você tem um projeto para terminar em tal data, hoje até estão tomando mais cuidado. E às vezes nem conclui né? A gente foi lá uma vez, no Niarembepe, com o Guilherme Santos. E aí chegando lá, a gente foi num hospital, uma UPA lá, que atendia mais mulheres, sabe? Aí, e fomos lá pro fundo, onde estava a construção de material de concreto mesmo e tal. E na frente era, assim, quase barraco, né? Vamos dizer assim, né? Bem simples. E aí entramos lá, e os ferros enferrujados, jogados lá e tal. E aí vimos uma placa que já estava vencida, a data de inauguração.
Aí Guilherme Santos me perguntou o que eu achava daquilo. Não, a gente tem que olhar o seguinte, o dinheiro é governo federal, que veio para esse projeto aqui. Então, por exemplo, a gente tem um grupo na Câmara, uma comissão de saúde, que foi aqui, avaliou o projeto e passou para os outros vereadores o seu parecer e votaram a favor, tal, como que. Beleza, tudo certo. Só que essa comissão, falando naquela época, eu falei assim, essa comissão, que era João da Galinha, tinha uma turma lá, né? Cessé, tinha uma turma lá. Deveria fiscalizar isso aí. É de responsabilidade deles e vir aqui olhar e ver como é que está e cobrar que seja feito. Beleza. Isso deu um rebuliço danado na televisão. João da Galinha me ligando, não sei o quê. Aí ainda brinquei com ele. Rapaz, falaram isso de você? Não, foi você mesmo. Aí, porque na verdade eu não falei, eu não perguntei, como Edilson Alves até no programa falou assim, o que João da Galinha entende de saúde, né? Aí o cara tá lá, foi votado pela população, claro. E tal, isso aí não se discute. Mas para você ver o que já aconteceu e acontecia, eu não sei hoje, mas aconteceu muito em Camaçari, porra. A gente devolver dinheiro ali da cultura mesmo, se devolvia dinheiro para o governo federal, porque não teve um projeto, não fizeram nada. Isso aí todo mundo sabe, entendeu? Muito dinheiro que vem para a cidade e às vezes não se conclui um projeto e tem que devolver. Você como ouvidor hoje, você deve estar a par de um monte de coisa que você vê. E você cobra do governo, né? Como é que é essa sua relação hoje? Você ficou no governo dele, Linaldo? Né? Foi os dois governos dele, né? Sim. E depois você saiu do governo, né? E saiu candidato, né? Como a gente já tinha conversado. Nessa de candidato, depois você tomou uma decisão, né? Sua avaliação, não sei como é que foi, de apoiar Caetano. Como é que foi esse processo aí? Vamos lá. Em 2016, eu não queria ser candidato, queria que o meu partido tivesse um candidato e consegui que tudo se filiasse ao nosso partido e foi o nosso pré-candidato a prefeito. Fizemos um acordo com o grupo de Elinaldo que quem estivesse melhor nas pesquisas seria o candidato, ou Tude ou Elinaldo, com a participação das lideranças do MDB, Gedel, Lúcio Vieira Lima, todo mundo, e pelo lado de Elinaldo, ACM Neto, Bruno Reis, etc. E no momento combinado de se fazer a pesquisa, Elinaldo estava na frente. A gente cresceu muito, Tude cresceu muito, mas não alcançou. Então nós cumprimos o combinado e apoiamos a candidatura de Elinaldo em 2016. Vencemos as eleições com Tude na condição de vice. Naquele momento, logo após a posse, eu assumi como ouvidor-geral do município, onde fiquei nos 2 primeiros anos do governo, mais ou menos, e aí Elinaldo me chamou para dizer que iria criar a subprefeitura da Costa. E disse a mim que não achava no governo ninguém mais qualificado que eu para assumir aquela pasta. Aí ele mandou o projeto de lei para a Câmara, criou a Prefeitura da Costa, eu fui ser subprefeito da Costa. E fiquei lá até o final do primeiro mandato. Depois voltei para a ouvidoria. Quando eu decidi ser candidato a prefeito, eu já havia tentado ser candidato a prefeito em 2 ocasiões, 2004 e 2012. Nas 2 eu fui preterido. Eu não consegui nem ser candidato, por questões de forças políticas, né? Que não me deixaram ser candidato. Não me deram o direito de ser candidato. E deixasse a população escolher. E aí eu decidi ser candidato, comuniquei ao prefeito que seria candidato a prefeito e pedi então a ele que ele me incluísse no rol dos seus pré-candidatos. Ele tinha 6 naquele momento, se não me engano, né? Ele tinha Tude, Helder, Jorge Curvelo, Júnior Borges, Elias Natan e Flávio Matos. Ele tinha 6 nomes. Eu falei, eu sou candidato também. E ele não levou isso muito em consideração. Tanto que quando eu fui dar uma entrevista no programa de Roque Santos na Rádio Sucesso, eu estava lá para falar como pré-candidato a prefeito. No mesmo dia, a Helder convocou uma reunião, que eu tinha acabado de anunciar minha candidatura, né, na imprensa, convocou uma reunião com os 6, ele e os outros 5, para decidir entre eles que 4 deveriam desistir até o mês de dezembro, e em janeiro, no dia 6, véspera do padroeiro São Tomás, da procissão, seria anunciado o escolhido. Antes que eu entrasse no ar, ao vivo com o Roque Santos, o Roque então colocou no ar a entrevista com Helder, onde ele disse, nós fizemos um pacto entre nós aqui, candidatos, 4 vão recuar e 2 só vão permanecer na disputa, dia 6 de janeiro de 2024, anuncia o candidato. Aí o Roque perguntou, e aí, Oswaldinho, como é que fica você nessa história? Eu falei, olha, eu não fui convidado para essa reunião, e um homem não é obrigado a dar a palavra, mas quando ele dá a palavra, ele é obrigado a cumprir. Como eu não fui convidado a participar e nem participei do pacto,
Eu não fiz pacto nenhum, não estou obrigado a cumprir pacto, não tem acordo comigo, eu serei candidato. Então agora aqui está posta a minha candidatura e eu serei candidato e não apoio nenhum deles, já que eu também não fui incluído nesse grupo aí. E pronto, e assim foi. E acabei decidindo a eleição, porque a minha candidatura provocou o segundo turno das eleições. Se eu não fosse candidato, fatalmente Flávio teria vencido no primeiro turno, já que eu não tirei voto de Caetano. Eu venho da direita, eu saí do governo, eu tirei voto de Alinaldo e Flávio. Você influenciou, né? Exatamente. Mesmo porque o resultado foi empate técnico. Foi empate, tava empate. Você vê que nem a vinda de Lula alterou nada aqui. Não, vieram pra continuou, tá 50-50, né? Foi um negócio. A diferença dentto da margem de erro mesmo ali. Eu falei para Flávio aqui, né? Porque ele não fala dessa forma, né? E ele fala, eu procuro tomar cuidado para não falar, não, eu discordo de você. Foi meio a meio. Foi, então, foi dividida, a cidade estava dividida. Tem que entender, foi igual nacionalmente, foi 2 milhões para Lula. Exatamente. Por isso que até hoje está essa divisão. Aí veio o segundo turno. Eu provoquei o segundo turno, estava no jogo ali. Eu não achei coerente voltar atrás e apoiar Flávio, o candidato de Alinaldo. Não achei que seria correto diante das coisas que eu falei. Saí do governo, saí criticando bastante, saí criticando a gestão. No debate da Rede Bahia, isso aí não sou eu que estou dizendo, o próprio Caetano admite, o próprio Flávio já me disse que na visão deles eu também venci o debate, né? Na visão deles também eu teria vencido o debate. Aliás, acho que isso é uma unanimidade. Mas sem estrutura de campanha, sem dinheiro para fazer campanha e sem grupo político, não adianta só boas ideias, boas propostas, não adianta vencer o debate, importa vencer a eleição. Mas eu saí com esse prêmio de honra aí, pelo menos, né? De ter vencido o debate, ter tido uma campanha limpa e propositiva, né? Eu tive as melhores propostas da campanha, foram as minhas. Estão lá registradas no TSE. Então não achei coerente voltar e apoiar. Gedel me procurou no dia 7, segunda-feira, logo cedo, um dia depois do primeiro turno, fez 3 perguntas. Oswaldinho, como você está se sentindo? Que avaliação você faz do resultado das eleições? Você já tem sua decisão? Eu falei, estou muito bem, obrigado. A avaliação que eu faço é altamente positiva, porque nós levamos a eleição para o segundo turno, estamos no jogo. E a minha decisão, eu vou tomar ela junto com o meu partido, não vou fazer nada sozinho. Quer conversar? Eu falei, quero. Vem aqui em casa. Eu fui na casa dele, conversamos longamente. Primeira coisa que ele falou foi, a decisão é sua. Fique à vontade para decidir e apoiar quem você quiser. Você escolhe quem você vai apoiar. Nós não vamos influenciar. Balança, né? Me deixou à vontade. Aí eu falei, olha, eu quero apoiar Caetano. Eu não acho coerente a altura dessa eu voltar atrás e apoiar Flávio, Alinaldo, depois de tudo que eu falei, depois de tudo que eu disse, tal, vai pegar mal para mim. Eu quero apoiar Caetano e por 2 motivos. Primeiro, eu quero ser importante na consolidação e no fortalecimento da aliança PT com MDB. Eu quero ter esse protagonismo, eu falei para ele. E o segundo foi, eu quero ser decisivo para a reeleição de Jerônimo. Porque se a gente perder Camaçari, complica a vida de Jerônimo em 2026. Então eu quero que todo mundo saiba que o meu apoio a Caetano, para ele vencer, vai refletir na reeleição de Jerônimo em 2026. Então eu quero ter essa participação, eu quero ser importante nesse processo. Então tá. Quando o Caetano te procurar, ele já lhe ligou, eu falei, ainda não, mas vai ligar. Ainda falei assim, hoje está tendo a carreata né, dele ter passado para o segundo turno e tal, estão comemorando. Mas ele vai me procurar. Então tá bom, quando ele lhe procurar, se você quiser, eu participo da conversa. Eu falei, não, eu quero. Aí Caetano me procurou uns 2 dias depois. Aí alinhamos, né, os compromissos, as minhas condições para apoiá-lo. Né, eu expus para ele as minhas condições. Olha, eu te apoio se você fizer isso. E eu ser deputado estadual. E ele se comprometeu comigo e com o Gedel, com o MDB da Bahia, que eu seria deputado estadual com o apoio dele. Me apoiando não só em Camaçari, mas em tantos municípios quantos fossem necessários para isso. E aí, Gedel então falou, ao momento, Caetano, me dê uns minutos, eu vou conversar com o governador Jerônimo e com o senador Wagner, eu preciso que eles avalizem esse acordo, eu preciso que eles sejam os garantidores do cumprimento desse acordo. E assim foi feito, Gedel deu uma devolutiva de que falou com Jerônimo e Wagner, e que eles confirmavam que iam avalizar isso, e pronto, foi a minha decisão, e vencemos a eleição. E eu posso dizer que eu decidi as eleições de 24 sem problema nenhum. E todo mundo sabe, Caetano sabe. Todo mundo sabe disso. Tude me ligou na hora que eu estava conversando com o Caetano frente a frente. Porque Tude, esse pessoal não parou de me ligar, né? Depois que acabou a eleição do dia 6, né? Parou, né? Que foi pro segundo turno. Aí Tude me ligou, eu conversando com o Caetano, eu peguei o telefone. Aí mostrei para Caetano assim, pô, quem tá me ligando?
Aí atendi, oi prefeito, tudo bem, tal, tô na reunião, me liguei depois, tal. Aí pedi para ele ligar meia hora depois, não deu 10 minutos, ele ligou de novo. E aí depois eu disse, olha, Túlio, eu não vou nem sentar com vocês, eu não vou. Ele, pô, mas pelo menos sente para ouvir a proposta. Não quero sentar. Pelo respeito que eu lhe tenho, pela nossa amizade, não me espere, não me aguarde. Ele falar com você pelo fato de você da gente ter muita relação, E ele insistia, ele, rapaz, mas pelo menos ouça o que a gente tem para lhe propor. Eu falei, olha, não. E em nome da nossa amizade, pelo respeito que eu lhe tenho, não me espere. Ele, não, rapaz, basta você ligar. Se você fizer assim, eu venho correndo. Eu falei, não vou fazer, não me espere. Eu falo, pra gente terminar de uma forma respeitosa, né, aquela relação. Pra não ficar enganando, não, vou conversar com vou ouvir uma proposta, vou ouvir outra proposta. Educado, né? Ele, quando a gente foi montar a TV Cultura lá, aí ele me ligou. Aí eu, opa, tudo bem, tal. Aí ele falou assim, eu posso lhe buscar em sua casa aí? Aí desse jeito. Aí veio com o motorista, me pegou lá para mostrar o projeto, para gente começar a conversar. Foi assim que surgiu a TV Cultura, né? Que você viu, né? Sim, aí eu falei, olha, não me espere, eu não vou apoiar Flávio. E, enfim, aí pronto. Aí, no outro dia, eu já estava na mesa com o governador Jerônimo aqui na cabeceira, eu aqui, Caetano Pastor Adéa. Do outro lado, assim, Júnior Muniz, Adolfo Loyola, que hoje é o secretário da Serim, e Jonival Lucas, aí onde você está de frente para mim, que hoje é o secretário da Serim. Adolfo Loyola, que não era o secretário da Serim, e Jonival Lucas, que era da Serim na época. Hoje ele é o sub de Loyola, o sub. Hoje é Loyola que é o sub. O governador abriu a reunião desse jeito assim, Oswaldinho, antes da gente começar essa reunião, quero que você saiba que nós vamos cumprir tudo que Caetano combinou com você. Tudo que Caetano apontou assim para Caetano, tudo que ele combinou, nós vamos cumprir. Quero lhe dar essa garantia, essa certeza. Gedel me ligou para Wagner também, e nós somos os avalistas desse acordo de vocês. Porque eu percebi aí nesse governo que a maioria de secretários, todo mundo que assumiu alguma coisa nesse governo, teve uma amarração com o governador. Ou pelo menos um Rui Costa, ou Wagner, alguém. Não foi à toa somente assim, né? E Caetano também que era uma eleição muito importante, né? Era uma eleição importante demais. Então foi tratada lá em cima, né? Entre os maiores. Evita um monte de problemas, sabe? Inclusive dentro do governo. Não digo que o Caetano não vai fazer isso, mas eu digo assim, alguns, porque a união de cobra, qualquer governo que entra aí, direitos, seja quem for. Então se você se cerca lá em cima, né, discute lá em cima logo, igual essa reunião que vocês fizeram, você dá uma tranquilidade até para trabalhar. Entendeu? Você fica mais tranquilo, você vai trabalhar com mais tranquilidade. A autoridade, né, para trabalhar, né? E eu achei interessante, né, que você foi e né, uma renovação que anda nos dois lados facilmente. Estou dizendo que você está conversando com outro lado, mas eu digo assim, pelo fato de você ser um cara correto com eles, né? Conversa com educação e tudo e mantém uma relação com todo mundo. Respeito, né, Rui? Respeito para ser respeitado. Isso é importante, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não estou falando que vai ser esse ou aquele, não. Estou falando assim, sua vida política amanhã, né? Como é que você vai, talvez, se lançar aí a prefeito de novo, se lançar a outro cargo, né? E na política, como a gente vê a nível nacional, você vê um Kassab fazendo aqueles acordos todos, muita gente acha estranho. Não estou dizendo que está certo com os acordos que ele está falando. Estou falando assim, aquele tipo de articulação sempre vai existir. E você tem que conversar com todo mundo, né? Você tem que ter uma relação boa com todo mundo. Porque quando passa para ser estadual, federal principalmente, aí muda mais ainda, né? Você tem que ter uma articulação muito mais forte. Então, eu queria até encerrar aqui, né? Que a gente já tem papo aqui para ficar o dia todo aqui conversando. Rapaz. E não tem nem intervalo, rapaz. E a gente vai. Não. Eu costumo dizer lá no meu programa, lá na Sauípe, lá no meu programa de rádio, que quando a conversa é boa, o tempo voa. Foi igual aqui com você. Tem um monte de pergunta ainda, outra hora a gente vai conversar. Né? Eu volto com prazer. Viu? E por questões da cidade, né? As coisas que você encontrou, que você já brigava antes. Isso a gente vai conversar depois, em outro momento, deixar até para o pessoal aí ficar
Para ter mais assunto, né? Para ter mais assunto para outra oportunidade. Viu, Oswaldo? Eu agradeço sua vinda aqui. Você é como fosse da família. Obrigado. Família, um cara que eu conheço há muito tempo. Não estamos todo dia juntos. Mas é uma amizade muito sólida, né? Verdadeira. Já tivemos também várias vezes em momentos diferentes, mais próximos, né? E eu respeito muito essa nossa relação. Pela sua família, seu pai, seu irmão, que eu gosto muito dele, de graça. Ali era do dia todo comigo, a gente rodava tudo aí, conhecia todo mundo, fora aí na área da música mesmo. Ele me apresentou muitos amigos dele da área da música. Né? Sim. Ele trazia, né, os caras de banda pra gente tocar junto aí e tal, era uma alegria danada. Então, eu quero marcar já uma possibilidade da gente fazer outro encontro desse aqui. Vamos sim. Conversar sobre política. Vamos pra gente falar de 2026, né? De 2028, né? A gente trouxe e contextualizou até a história até 24, né? Isso. Até esse momento. Vamos falar de 26 e 28. Que eu não queria ficar muito, porque eu já cheguei aqui a conversar 2h30. Entendeu? Maravilha. Aí eu estranhava quando o cara disse que entrevistou lá Bolsonaro, o Flow, né? Aquele Igor do Flow, e ficou 5 horas e pouco conversando. Cara. E o Bolsonaro daquela idade não pediu nem para ir no banheiro, nem nada. Ficaram ali direto. E ele disse que estava apertado, que... Disse, não estava aguentando, esse cara aguenta, eu tenho que aguentar, né? Com o Lula parece que foi menos tempo, mas cada produção, cada um tem os assessores e tal. Claro. Mas para você ver como é. Essa questão do podcast, eu escolho a dedo as pessoas que eu chamo aqui, porque eu preciso ter argumento e domínio dos assuntos. Sim. Né? Eu não posso chegar a chamar uma pessoa aqui e eu não conhecer nada, ficar voando. Primeiro, a experiência de vida que a gente já tem também se influencia, ajuda muito. Né? Então é isso. A gente vai ter uma conversa aí, até uma possibilidade de um acordo entre a gente, né? Não político, nada disso. É uma questão empresarial mesmo. Né? Sim, claro. E aí eu espero que dê certo, que a gente vai fazer. E aí vai ficar junto de novo. Né? É verdade. Mais juntos ainda. Né? Isso aí. Verdade. Então, beleza, meu amigo. Obrigado, gente. Obrigado a você. Foi um prazer participar. Obrigado pelo convite. Pessoal. Valeu, gente. Valeu, pessoal.